O texto que nós lemos aqui, ele faz menção a um fato. Diferentemente de alguns textos que fazem menção, que trazem, né, como base uma parábola, né? Aqui não, nós estamos diante de... Ô, rapaz, que bom te ver de novo. Louvado seja Deus. Mas aqui, nós não temos uma parábola, aqui nós temos um fato. Um fato que passou-se, que ocorreu, que aconteceu, numa cidade chamada Naim. Eu peço a sua atenção, porque talvez essa é a mensagem que alcança, lá na aplicação, de uma forma mais contundente, alcança poucos. Mas foi o que Deus confirmou aqui para a gente pregar, né? Então é o que nós vamos entregar. A bem da verdade, nós pretendíamos falar sobre o avivamento, lá nos dias de Neemias, o texto, né? Que até esbocei a mensagem, está aqui. Mas não é para hoje, ou talvez nunca será pregado. E já no finalzinho do dia, o Senhor falou comigo forte nesse texto, e foi confirmado já nessa noite, de várias formas. Então, Deus tem um endereço para essa mensagem, né? Isso ocorreu lá em Naim, cidade em que duas multidões se encontram. Uma multidão capitaneada por Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Todo-Poderoso, aleluias, o maravilhoso conselheiro, né? O Deus forte, o eterno, aleluia, o príncipe da paz, aleluia, aquele que resolve situação, é aquele que, e é sobre isso que eu vou falar, é aquele que impede o barco de naufragar no meio da tempestade, mas também é aquele que, permitindo o barco naufragar, ele resolve a situação também quando há naufrágio. Jesus entrando na cidade de Naim, a Bíblia diz, ele estava com alguns dos seus discípulos, alguns ou muitos, com muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Multidão, né? Já fala de um aglomerado de pessoas. Mas se o texto ainda traz uma ênfase para dizer que a multidão era grande, então nós temos que imaginar muitas pessoas, mas muitas pessoas. Por outro lado, uma outra multidão. Uma multidão seguindo uma mulher. E é sobre aqui o ponto que nós temos que pensar em 20 minutos, 25 minutos. Era uma mulher que levava o corpo do seu filho para ser sepultado. O corpo do seu único filho para ser sepultado. O detalhe é que, irmã Deila, é que Jesus chegava ali, primeira contato, vamos imaginar aqui, né? Aqui é por conta do pregador. Muitos daqueles que acompanhavam Jesus Cristo, primeiro contato ali em Naim, e num contato bom, que é o contato de entrada. Agora, diferentemente, quem capitaneava a outra multidão era uma mulher que fazia aquela viagem pela segunda vez, que era estar na dianteira de uma multidão, conduzindo um caixão, vou usar na nossa linguagem, né? Lá usava uma maca e tal, tem toda uma estrutura, envolto de lençóis e panos, mas vamos usar a nossa linguagem aqui. O que chama a atenção desse texto
para esta noite é o fato de aquela mulher estar percorrendo aquele trajeto em circunstâncias semelhantes, porque não pode ser idêntica, semelhante, pela segunda vez, que era o sair da cidade para ir para o lugar dos mortos. E a viagem nesta noite é pensar naquela caminhada. Não é, no primeiro momento, não nesta caminhada narrada por Lucas, mas pensar na outra que não tem narração. Há uns dias atrás, ou meses atrás, ou anos atrás, aquela mulher tinha percorrido aquela mesma trajetória, ela capitaneando a multidão, saindo da cidade em prantos, e muitas pessoas com ela também em prantos. Alguns parentes, familiares e amigos, provavelmente, sentindo a dor dela. Outros em pranto porque recebiam uma quantia para chorar naquela viagem. Os profissionais do choro. Mas naquela primeira viagem, aí é comigo, e eu quero que vocês façam essa trajetória aqui na companhia daquela mulher. Ela pranteava, por quê? Porque ela estava levando seu marido num caixão. Ela estava levando seu marido a provisão. Ela estava levando seu marido a proteção. Provisão e proteção. Estava agora num caixão. E ela agora capitaneando aquela multidão, levando o marido. E na medida em que vinha na mente dela as consequências daquela viagem para o cemitério, e a mensagem chegava na alma dela dizendo: foi-se, acabou-se a provisão e a proteção. Ela sentia que, numa das mãos, o calor da vida, e olhava para o lado e tinha um menino. E uma voz ecoava dizendo: não, é só por uns dias. Anima, mulher, porque esse menino já já será provisão e será proteção na sua vida. É por minha conta essa viagem. A dor de deixar aquele marido ali, de alguma forma, havia um consolo, eu vou dizer assim. Por quê? Porque também pranteando do lado dela, entendendo, dependendo do tamanho, ou talvez não entendendo nada, tinha uma esperança ali, que era o filho. Era único, mas era o filho. Estou pregando, meus irmãos, principalmente, eu quero que você dê atenção. Se for para brincar, aí vai lá para fora. A dor, de alguma forma, havia um consolo ali na pessoa do menino. Na mesma hora que a alma dela dizia: por que, meu Deus, que o Senhor me tirou o meu esposo? A alma dela tinha que contemplar uma voz, um retorno dizendo: mas eu lhe dei um filho. Como que eu vou viver sem meu esposo? Vinha um retorno dizendo: tenha paciência, porque o menino vai crescer. Foi uma viagem muito difícil. Sair da cidade naquele dia com o marido foi muito difícil. Mas tinha uma esperança, que era o menino. Agora, irmãos, passado um tempo, o menino morre. O
pregador que me antecedeu, dando aqui, né, ele disse, pode ser que alguém esteja como Lázaro aqui hoje. Sim ou não? Foi pelo Espírito aquela palavra. Aleluia. Agora, a esperança, irmão David, né? É o Davi, né? Irmão David, a esperança daquela mulher, que serviu de consolo para ela deixar lá o marido e retornar para casa, o combustível de retorno era o menino. Só que agora, irmão, é diferente. Ela está fazendo a mesma viagem, saindo de Naim. E quem está no caixão é a esperança. As mães sacodem a cabeça assim, né? Porque vive a cena, né? Porque nós estamos falando, irmão, de uma família judaica. Ficou viúva só se vier o resgatador. Tem toda aquela história lá do parente e tal. Não é assim não. Ficou viúva, vamos procurar. Não, não. Tem todo um rito. E via de regra, o resgatador vinha nessa perspectiva de que fosse gerado um herdeiro, um descendente, mas no caso dela certamente não houve essa preocupação. Por quê? Porque ela ficou de alguma forma amparada, de alguma forma ela ficou com o filho, pronto. Não havia preocupação de resgatador. Só que agora, irmãos, a viagem é diferente. Ela está indo e falando o seguinte: da outra vez eu voltei porque eu tinha esse menino como esperança. Agora eu vou deixar ele lá naquela sepultura. Cadê a força para eu voltar? Como é que eu vou sair de lá de volta para casa? Já não era mais uma multidão como da primeira, porque agora a cidade estava sensibilizada com a história muito triste daquela viúva, e agora sem filho, porque o que restava para ela? Sem dúvida, mendigar. Viver sem proteção e sem provisão. Pronto. Aí, nesse contexto, Jesus Cristo chega na cidade. Eu não gosto desse negócio de deixar, né? O que Deus está falando? Vou ser mais claro. Jesus Cristo, como foi cantado agora, interrompe o cortejo hoje com relação à sua vida. Ele interrompe o cortejo. O cortejo de sepultamento de casamento, o cortejo de perda de filho em todos os sentidos, o cortejo que conduzia para longe de ti a sua saúde, o cortejo que estava conduzindo a prosperidade financeira da sua vida, o cortejo que estava sendo encaminhado para te conduzir para mendigar, para perder, para ter prejuízos terríveis, para ser consumido. Isso é interrompido hoje. Eu disse que alcançaria poucos, porque tem pessoas que choram e percebem o caminho do sepultamento. Tem pessoas que sentem o sepultamento do esposo e por não duvidar, por já ter vivido aquela experiência, ele sente mais forte agora o sepultamento da esperança do filho.
Tem outros que caminham nesse cortejo de Naim para fora e nem percebe que está indo para o cemitério. Nem sabe, nem se dá conta. Que coisa boa não é um cortejo de Naim para fora. Aí Jesus Cristo interrompe o cortejo. Aí aquela mulher, irmãos, ela não tinha condição de voltar dali. Ela não tinha jeito de voltar dali. E como a boa parte das pessoas que seguiam o cortejo eram pessoas profissionais, que cobravam para chorar e para fazer o protocolo de luto ali, depois de sepultado a criança, cada um, e é assim mesmo no velório, né? Mas saindo de pouquinho as pessoas, né? Daqui a pouco fica uma casa triste. E os entes familiares. Mas no caso daquela mulher, não tinha ente familiar. Era uma casa triste e uma alma dilacerada. Jesus Cristo cessou aquele negócio. E ele aproximou do ponto central que movia aquele cortejo. E a Bíblia diz que ele, ao aproximar, sentindo por compaixão a dor da mulher, antes de qualquer coisa, ele diz assim, ó, não chores. Ele provoca fé. Porque uma coisa é curar o menino e falar, cessa o choro. Ressuscitar o menino e falar, cessa o choro. Mas antes de mexer no menino, não chores, mulher. O que ele estava dizendo? Eu já me conectei com a sua alma. É uma alma dilacerada. É uma alma sem possibilidade de enfrentar a segunda-feira amanhã. Aleluia. É uma alma que está trêmulo com medo da segunda. É uma alma que o apoio que existia, que tinha, está sendo conduzido para o cemitério. Ei, mulher, eu já fiz a leitura. Eu já sondei a sua alma. E para mim não resta dúvida que você não tem condição de voltar de lá para casa. Porque para você é muito melhor também ser sepultada. Mas no meio desse contexto, a palavra é, não chores. Chega a situação nas nossas vidas que o homem, o máximo que pode fazer é chorar conosco. E nós estamos na era dos homens. Mas, irmãos, com muito atrevimento, e conforme já foi dito nesta noite, neste lugar, eu estou aqui dentro de um propósito que já faz alguns dias, de falar ao povo coisas óbvias. E o que a minha alma está habilitada, instigada e autorizada a dizer é que aquilo que os homens só podem chorar, o máximo que pode fazer é chorar com você. Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, está no meio deste culto. Chegou aqui primeiro. E ele veio tão somente para cessar o cortejo
que sepultaria hoje a esperança. Poderíamos falar de muitas coisas, mas num assunto como esse, é só Jesus. Mas graças a Deus, que Ele chegou para esse culto. E Ele chegou com um propósito, irmão, um propósito muito definido. E para aqueles que têm ficado mais de perto desse sacerdote, vai entender. Naqueles dias, Ele chegou com vários homens, com muitos seguidores humanos. Mas nesta noite, Ele também chega com a multidão, com a comitiva. Mas não é uma comitiva, irmãos, de humanos que só podem chorar. A comitiva que desce com Jesus para estar conosco nesta noite é uma comitiva de seres celestiais, que enquanto eu estou pregando aqui, alguns deles já foram lá no cemitério e já fechou a sepultura. Ah, se meus irmãos pudessem contemplar. Aleluia, enquanto Ele passeia em nosso meio, a sentença de morte familiar, matrimonial, empresarial, estudantil, a questão mesmo de saúde, ei Deus, como eu preciso disso. Como não chorar, moço? O Senhor fala para eu não chorar, porque o Senhor não conhece a minha história. Há poucos dias fiz esse trajeto e ali deixei meu marido. Como não chorar, moço? O Senhor me pede para não chorar, porque o Senhor não sabe a minha história. Poucos dias eu deixei meu marido e hoje eu estou levando meu filho. É, moço, só que tem um detalhe: é o meu único filho. Aleluia. Aleluia. Bendito é Deus. Espírito Santo, os que têm consciência de que a esperança estava indo para sair de Naim, bem como aqueles que não têm consciência, tenha misericórdia hoje. Tenha misericórdia hoje. A lógica e a matemática só apontam para a morte. Os exames só apontam para a morte. Os terapeutas já deram a sentença: separe, rompe, comece uma nova jornada. Mas Jesus Cristo chega aqui e fala: para tudo e deixe de chorar. Rasga o atestado de óbito. Desconsidere a orientação do terapeuta. Ei, moço, você disse para desconsiderar a instrução do terapeuta, porque você não sabe o que é que eu passo lá em casa. Esse menino que eu estou desistindo dele, é porque você não sabe o que é que ele faz lá em casa. Aleluia. Minha vida profissional
É porque o senhor não sabe. Eu e o Gidanilton e o Tiago conversávamos com um homem hoje à tarde. Ele dizia de um momento de bênção na vida profissional dele. E no meio da conversa ele diz assim: em uma das vezes que eu me quebrei, e eu indaguei de pronto, como assim? Ele disse: profissionalmente eu já estive quebrado, com as bandas partidas, e caminhando por aí, perambulando por aí, aí já é por minha conta, né? Jesus encontrou comigo e disse para mim que que Ele era poderoso para juntar os cacos. E eu me encorajei para falar disso aqui nessa noite. Depois de bradar não chores, Jesus Cristo faz aquilo que pela lei é proibido. Jesus, o Nazireu, um separado. Se tinha uma vedação, era o quê? Não toque. Não toque. E nada morto. Nazireu. Foi cantado isso nessa noite, o toque, né? Aleluia. 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 Quem é que tem coragem, né, irmão, de pegar o esquife, expor nesta noite diante de Jesus e dizer: basta um só toque. Pastor, a minha esperança é pequena. Ei, para de chorar um minuto só. E permita que o leito de morte seja tocado por Ele. Não faça isso como Naamã. Não faça isso como Naamã. Não faça isso como Naamã. Hoje é dia de... Tiveram que abrir, tiveram que parar, tiveram que abrir o caixão. Tiveram que tirar ali o lenço. Talvez se você vai fazer isso só nesse culto, em toda a sua vida. É uma noite que Jesus quebra as leis. Para ressuscitar a esperança. Para ressuscitar a provisão e proteção. O texto diz que ele toca no menino. Não. Ele toca no defunto. Tira a pedra. O defunto tem que ser exposto diante de Jesus. Vou te expor só um pouco. O matrimônio não é do seu jeito. E não cabe a você colocar numa estrutura de morte e levar para o sepultamento.
A família não é propriedade sua. Aquilo que parece morto, nesta noite, encontra com o dono da vida. Sua vida intelectual não pode ser bloqueada, travada, cessada, porque não deu certo numa prova. O dono da vida ressuscita a sua intelectualidade hoje. A sua vida ministerial, que o diabo tem falado diretamente contigo, dizendo: está morto, está morto, está morta, está morto, está morta. Fala isso todo dia, todo dia, todo dia. O dono da vida tem um encontro com o cortejo. E ele traz vida de novo para a sua jornada ministerial. Isso eu digo para os conscientes. Para aqueles que não se deram conta, por misericórdia, o Senhor também interrompe o cortejo hoje. Não tem o que fazer, não é se movimentar, não tem como resolver isso com mãos. A única forma é permitir Jesus tocar. Depois de tocar, o menino conversou, interagiu. O texto diz: o defunto. Aleluia. E a viagem que a mulher não tinha condição de fazer de volta é interrompida antes de sair da cidade. Se eles se encontram no momento em que Jesus entra na cidade, ela estava a um passo de sair. Esse culto, ele tem uma característica. Ele tem que, esta mensagem e esta oportunidade, ela tem que ser agarrada, porque ela chega quando o cortejo da morte já está a um passo de sair da cidade. Entenda isso pelo Espírito. Provisão e proteção, esperança, estava a um passo para sair de Naim. E coisa dura seria para aquela mulher retornar para Naim. Mas Jesus Cristo chegou em Naim, assim como Ele chegou aqui hoje, nesta noite. E eu e você vamos agarrar esta oportunidade hoje. Vamos agarrar essa oportunidade hoje. Seja problema de saúde, seja problema de cunho financeiro, seja ministerial. A esperança tem a oportunidade de ser tocada por Jesus Cristo e ressuscitar hoje. Pastor, por que o senhor está sendo tão repetitivo? É porque o menino,
ele não podia fazer nada por ele mesmo naquele momento. E o Senhor Jesus Cristo sabe que pessoas aqui, por si só, já tinham se entregado à descrença. E a desesperança já tinha tomado. Desesperança quer dizer sepultamento da esperança. Mas estou aqui como voz profética nesta noite. Porque a multidão celestial está atuando em nosso favor. Certamente, está passeando na sua casa, está passeando na sua empresa, está passeando no meio da sua parentela de perto e de longe. E a morte tem sido destruída, combatida e destruída. Famílias estão sendo alvejada por essa comitiva que veio com um único propósito: devolver a vida. Aqueles que foram pagos para chorar ganharam um dinheiro mais fácil naquele dia. Aqueles que entravam e passeavam com Jesus, vendo nele apenas um homem diferente, pôde contemplar que ele não era apenas um homem diferente, ele era o Senhor dos senhores, e tinha autoridade e poder até sobre a morte. E a viúva, muda o sentido do cortejo. E o que era morte, que seria levada para a sepultura, volta na condição pura de vida. E finalizo dizendo do detalhe: o menino que, ao sair da morte, inaugura, manifesta a vida, conversando com Jesus Cristo. Pastor, não entendi. É porque agora, irmãos, a família é ressurreta, e ao ser ressurreta, ela se depara, ela é contagiada pela presença do Senhor da vida. O filho é restaurado e a restauração se dá. E no momento que os olhos do menino se abrem, o menino que hoje não quer Deus, o menino que hoje está inclinado para as coisas do mundo, agora ele volta para a vida, e o seu primeiro contato, que é o que marca as primeiras impressões da nova vida, é a face, o poder e o resplendor da pessoa de Jesus Cristo. A saúde que dependia de uma série de químicas aqui, agora é restaurada, e restaurada sobre o impacto da presença e do poder daquele que é Senhor sobre todas as doenças. O negócio que foi estruturado em várias políticas e em vários estudos econômicos, agora renasce, pautado em Jesus Cristo, tendo como impressão primária Jesus Cristo. Pastor, não entendi. Eu termino dizendo que a morte não teve mais poder sobre a vida daquele menino, porque agora ele estava impregnado pela vida. E é esse novo estágio que você é convidado a ingressar nesta noite.
Eu preciso desta palavra. E a segunda-feira vai ser diferente do que eu imaginava. E os exames serão sepultados. E o que ele captou vai ser mudado hoje. Na minha vida. E cada um sabe aqui qual é o filho que estava sendo conduzido para a sepultura. Eu quero orar com você. Que oração é essa, pastor? É dizendo: Jesus, toca na desesperança, para que volte a esperança. Cada um sabe qual é o filho que estava sendo enterrado. Na vida daquela viúva era literal. Na minha e na sua vida, o filho pode ser diferente. Mas aquilo que está relacionado com a sua proteção e a sua provisão, eu quero que você, juntamente comigo aqui na frente, é o nosso costume orar aqui na frente. Você tenha coragem de colocar diante de Jesus Cristo. O que poderia, pelas leis naturais, ser feito pela viúva de Naim? Só o abandono, o mendigar e a dor por perder o esposo e o único filho. Pela fé, contemple o cortejo sendo interrompido. Jesus, varão de branco, flor gloriosa, o Senhor tem uma promessa de enxugar todas as lágrimas. Sim, Espírito Santo. O meu irmão e a minha irmã que estão à base de medicamentos fortes para manter um mínimo de estabilidade. O meu irmão e a minha irmã que tem a alma dilacerada por sucessivas perdas. Leão da tribo de Judá. Pão da vida. Rio de água viva. Faz cessar o cortejo. Aqueles da multidão e os que ficaram, os remanescentes na cidade, dizendo: que tristeza a vida dessa mulher. Quanta dor passa essa mulher. Que vergonha para essa mulher agora desamparada. A mulher perdeu o respeito. Porque não há quem a protege mais. Como pode alguém fazer essa viagem 2 vezes? Uma segunda bem pior do que a primeira. Jesus,
Ainda dá tempo, ainda estamos dentro de Naim. Ainda estamos dentro da cidade. Ainda dá tempo, ó Deus. Cessa este cortejo hoje. Que aqueles que receberam para chorar, que tenham seus salários facilitados, porque eles não terão mais necessidade de cumprir o contrato, de chorar até o cemitério. Ramabiare copraçou. Terra que estava morta, o vale de ossos secos, volte a Aquele irmão e aquela irmã que está vivendo, Senhor, já afrouxou os nervos, afrouxou o ânimo, e estava sendo levado pelo vento. Cessa hoje, Jesus Cristo, esse cortejo, porque se continuasse assim, o meu irmão, a minha irmã seria lançado fora da cidade. E não é porque ele é fraco, não é porque ela é fraca, é porque tem vezes que o navio naufraga mesmo. terra que estava Tem vezes que o navio afunda. vale de ossos Tem vezes que está tudo certo, o plano está certo, os compromissos espirituais estão todos acertados, mas vem o naufrágio. O que aquela mulher mais temia era perder o filho, porque o esposo já tinha ido. Mas um dia ela teve que orar, como orou Jó, dizendo: o mal que eu temia me sobreveio. ressuscita. Nós não queremos, ó Deus, vir aqui e voltar, Senhor, entendendo que o Senhor só fez isso nos dias de Naim. Não. O Senhor falou que tiraria Lázaro de dentro da sepultura hoje. De ossos Lázaro é a esperança daquelas mulheres. Aquelas duas mulheres tinham Lázaro como proteção e provisão. E quando o Senhor chegou, de igual modo, o Senhor se comoveu por ver duas mulheres desamparadas. Toca, morte tornando toca na desesperança da minha vida hoje. Toca na desesperança da vida do meu irmão, da minha irmã. Toca. Toca. Toca, Jesus. Toca, Jesus. A tua filha foi guerreira até aqui, mas o que ela pode fazer diante da morte? O teu filho foi guerreiro até aqui, mas o que ele pode fazer diante da morte? que estava morta, o vale Jesus, que a multidão celestial que está passeando em nosso meio, volte a respirar. que ela comece fazendo o trabalho lá pelo lado de fora da cidade, fechando a sepultura. Príncipes de Deus, fecha as sepulturas. A estrutura de prejuízo, de perdas, a estrutura que mantinha ativas as doenças, as setas de enfermidades, os desajustes familiares. Príncipe de Deus, destrua toda essa estrutura hoje.
Enquanto isso, Jesus Cristo toca, Profetizo sobre ti a vida. toca. Receba sobre ti E que o menino a vida. tenha na mente, na memória, na alma, Vida de Deus. como primeira face, como primeira voz, a face do Senhor a Jesus Cristo e a frequência da voz do Senhor. Profetizo sobre ti a vida. No ato de fé, Receba sobre ti. receba da parte de Jesus a esperança. O texto diz que ele entrega o menino à mãe. Oh Deus. Receba. Não é pelo seu talento, Que está não é pela força do medicamento que você tomou. É o Senhor Jesus que te entrega hoje. Não é pela circunstância política que melhorou, vai melhorar. É o Senhor Jesus que te entrega hoje. É o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus, é o Todo-Poderoso que te entrega hoje. morte toda. Receba e volte para casa. Receba. O luto era 30 dias. Ela ia voltar e ficar numa casa fria por 30 dias. Com roupas de cinza. Aliás, com roupas de saco e cinza na cabeça. Privada do banho. Alguém ficou naquela casa arrumando os vestidos de sacos e as sacolas de cinza. Ainda tem vida aí. Mas daqui a pouco, Mesmo que o cenário aqueles que ficaram na casa estruturando para o luto e as evidências gritam que tiveram que contemplar a mulher voltando. mas eu estou dizendo ainda existe E eu penso que não foram 30 dias de ação de graça. Eu penso que aquela casa foi tomada por ação de graça enquanto aquela mulher viveu. eu ligar Volte para casa. pra você. Devolva aquilo que foi providenciado para o luto. Inaugure uma jornada de ação de graça, de ação de graça, de ação de graça, porque a desesperança ressuscitou na condição de esperança. Receba em nome de Jesus. Desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. Aleluia. Antes de terminar, eu quero saber. Fica aqui, você que veio para frente. Eu imagino que tem gente aqui, né? Chamar por açoí de lá baixar. Eu quero saber se há entre nós uma pessoa que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Quero de igual modo saber se tem alguém que em algum tempo atrás fez essa decisão, mas morreu na fé. O Senhor quer te ressuscitar hoje na fé. Me dê um sinal para nós orarmos por você. Se tiver alguém, me dê um sinal. Que reconhece que na verdade estava morto na fé. O Senhor quer ressuscitar na condição de nova criatura. Aleluias. 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 Aleluias.
Que você que não sabia como que voltaria para casa. E hoje é tocado, é tocado. Hoje é tocado. Até ontem foi pela sua força. Agora é pela nova vida. Aleluia. Minha amada irmã, volte para casa e honre aquele marido. Hoje ele parece ser inútil, mas ele vai ser muito útil amanhã. Ele vai ser muito útil amanhã. Dá um passo para sair de Naim. Mas ele, por amor, te alerta nesta noite. E procure ser crente. E procure ser crente. Aleluias. Aleluias. Jesus, nós vamos voltar em ação de graça pelo bem que o Senhor nos fez. E nós queremos que o Senhor volte para casa conosco. Porque nós queremos o Senhor no centro dessa celebração. Nós queremos que esse menino cresça, se relacionando com o Senhor, e certo de que ele esteve morto, e o Senhor fez vivê-lo. Mora lá em casa, Jesus. Mora lá em casa, Jesus. Para que o menino cresça sabendo que foi o Senhor. Que foi o Senhor que um dia interrompeu um cortejo. Aleluias. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o consolo e o conforto do Espírito Santo permaneça com o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Os que recebem de bom grado dizem amém. Amém. Nação Madureira. Louvado seja Deus. Está concluída essa etapa.